Abra sua Bíblia em João capítulo 1. Amém. Oh, Deus. Isso. Pai de órfãos e juiz de viúvas é você, Mateus. Na casa do Senhor e na congregação dos santos, o Senhor libera de você um rio que vai ser semente às nações, Mateus. Ah, o Senhor toca os teus pés, Mateus. Alguém coloca, Michel, coloca as mãos nele. Coloca as mãos nele, Michel. O Senhor libera o seu coração para ser semente, Mateus. Você é semente já lançada. Tu és semente já semeada às nações. Tu já és semente semeada nos corações dos órfãos, diz o Senhor. Essa semente vai frutificar a 60, a 100 por um. Oh, meu Deus. Ah, é um bom início. João capítulo 1, verso 12 e 13, se assim o Senhor permitir. Não é sobre dons que a gente está falando? É sobre dons, né? Vamos falar um pouquinho sobre dons. Mas primeiro a gente tem que entender a identidade. João capítulo 1, verso 12 e 13 diz assim: mas a todos quantos o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder. Você pode dizer comigo poder? Poder, amém? Poder de se tornarem filhos de Deus. Então, ser filho de Deus não é só uma plaqueta, não é um título, é um poder, certo? Poder tem a ver com dom. Capítulo 13, versículo 13. Os quais, esses agora que são filhos de Deus, eles não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade de homem algum, mas da vontade de Deus. Abre a sua mão direita na sua perna, assim, por favor. A gente vai ser bem prático nessa manhã aqui. Eu tenho pouco tempo, eu tenho que deixar uma herança no seu espírito. E o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito, amém? Josué, o que nasceu da carne? Seu corpo. Isso aqui nasceu da carne, isso aqui nasceu da sua mãe. Isso aqui é o corpo, a mente natural, os pensamentos, a convivência. Isso é carne, é aqui no mundo. Mas esse versículo está nos dizendo que o que é nascido do Espírito é Espírito e Deus é o nosso Pai, amém? Deus é Espírito, importa que os verdadeiros adoradores adorem Espírito. Então, meus irmãos, eu tenho uma notícia para você. Você não é o seu corpo. Você não é a sua alma. Você é Espírito vivificante. Amém, meus irmãos? Você é Espírito. Bem-vindo, você é Espírito. Bem-vindo a essa jornada, a essa aventura, a esse campo de exploração que é a adoração, a esse campo de conhecimento que é o trono de Deus. O trono de Deus não é um lugar, não é um objeto, é toda a criação, amém? Toda a criação está cheia da glória. Os querubins, você já viu que os querubins e serafins, eles estão, o cordeiro, o pai, está tudo no trono de Deus? O trono de Deus é muito amplo. E sabe onde é que o trono de Deus está? Coloca sua mão no seu coração. Está aqui. Fala assim, o trono de Deus está aqui. Oh, Jesus. O trono de Deus está aqui. Com a mão no coração ainda diga assim, medo, vai embora. Isso. Com a sua mão aberta diga assim, temor do Senhor, entra para dentro. Amém, meus irmãos. Vamos lá para Lucas capítulo 8. Agora eu quero falar de alguém. Para falar de dons, a gente não pode falar sobre dons ou sequer demonstrar dons sem conhecer uma pessoa. Lucas capítulo 8, versículo 40. Até o 46 nós vamos ler, para quem estiver anotando. Lucas 8, verso 40,
diz assim. Amém? Todos abriram? Vamos falar de uma pessoa. Quando Jesus voltou, a multidão o recebeu, porque todos estavam esperando. Então pense a cena, a multidão. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que fosse à sua casa, porque tinha uma filha única, de cerca de 12 anos, que estava à morte. Enquanto, pois, ele ia, apertavam-no as multidões. E certa mulher, que tinha hemorragia havia 12 anos, e gastara tudo com médicos, e por ninguém pudera ser curada, verso 44, chegando-se por detrás de Jesus, tocou-lhe a orla do manto, e imediatamente cessou a hemorragia. Verso 45, perguntou Jesus, quem é que me tocou? Como todos negassem, lhe disse Pedro, nosso Pedrão, pastor Pedro está aí, amém? Mestre, as multidões te apertam e te oprimem. Verso 46, vamos parar aqui, esse é o nosso ponto. Mas Jesus disse, alguém me tocou, pois percebi, senti, captei, eu estava presente no momento em que ocorreu, eu compreendi que de mim saiu poder. Meus irmãos, eu quero falar de alguém, e esse é o título da nossa escola prática de agora, que vai durar uns minutinhos, é Espírito Santo, amém? Quem aqui gosta do Espírito Santo? Eu gosto. O Espírito Santo, ele desceu sobre Jesus como uma pomba, amém? Imagine isso, imagina uma pomba descendo sobre o ombro de Jesus e repousando ali. O Espírito Santo, meus irmãos, ele mora em nós para a nossa salvação, para o nosso aperfeiçoamento, para o nosso refinar de santidade, de temor do Senhor. Mas o Espírito Santo, ele vem sobre nós para fluir através de nós, amém? Ele vem sobre nós para que seja para você, como o pastor Gustavo disse. O que nós carregamos nos ombros é para vocês, o que eu tenho é para vocês. Muitas vezes eu preciso de uma profecia, eu preciso de uma palavra, eu vou lá e peço uma oração para o João Neto, eu vou lá e peço uma oração para o meu pai, para o pastor Josinaldo. Mas Josué, você profetiza tanto, ali o Mateus, eu vi sementes pegando fogo e dando fruto. Como é que é isso, Josué? Você flui, mas você precisa, é exatamente isso, bem-vindo ao corpo de Cristo, amém? Você ajuda, você toca, você serve, mas você também precisa. Porque o Espírito Santo que vem sobre o pastor Gustavo me ajuda, e o que está sobre mim ajuda o pastor Gustavo. Então, meus irmãos, quando essa pomba pousa sobre Jesus, Jesus a partir dali, ele vive numa sensibilidade ao Espírito Santo. E hoje eu quero falar sobre a sensibilidade. A sensibilidade ao Espírito Santo. Quem aqui já foi num parque, viu as pombas assim andando, e você chega perto, ela já espanta, não é assim? Então imagina você, Jesus ali andando, carregando uma pomba, o Espírito, aquela pomba invisível. Imagina a sensibilidade, a leveza, o toque, a docilidade que é necessária para você poder carregar essa pomba. Imagina o quão silencioso tem que estar seu coração, o quão quieto e calmo tem que estar sua mente, o quão centrado deve estar seu espírito em saber, em conscientizar, eu tenho um espírito, eu tenho uma pomba que está aqui. E ele pode fluir, tocar, ministrar, quando ele quiser, como ele bem entender. Certo? Então, quando eu subo aqui e faço, né, e fluo, como vocês acabaram de ver, não é porque eu quis, eu tento, eu subi, ele começa a adorar, eu vejo um anjo na frente dele ali, aí eu vejo semente fluindo do coração dele, aí parece que eu estou lá na frente dele, olhando ele assim, ó, ministrando para ele, mas é o Espírito me levando lá. Aí eu estou vendo fogo no coração, a semente fluindo e dando muito fruto, e é para as nações. Como é que você explica isso, Josué? Eu não sei, mas eu sei que eu tenho uma pomba comigo, amém? Eu tenho uma pomba comigo, meus irmãos, você também tem. Eu quero deixar aqui para você lembrar disso. Abra sua Bíblia agora em 1 Coríntios capítulo 12, nós vamos compreender algumas coisas que essa pomba leve e delicada e sutil faz, que é o Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 12, verso 4 em diante.
Repete assim comigo. Os dons do Espírito Santo são para mim. Isso. Repete comigo assim. Os dons do Espírito Santo são simples. Pronto. Eu também vim para descomplicar. Eu sou a continuação, a parte 2. Vocês viram a parte 1, eu sou a parte 2. Minha mãe veio descomplicar aqui o coração do Senhor. E eu vim descomplicar a pomba. Como é que o Espírito Santo é? Eu vim descomplicar para você. Você vai sair daqui hoje descomplicado. 1 Coríntios 12. Você entendeu? Verso 4. Ora, a diversidade de dons. Põe a mão no seu coração e diga diversidade. Pronto, tem diversidade. Mas o Espírito, a pomba, o amigo, o que repousa é o mesmo. E a diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E a olha essa diversidade, gente. Diversidade de operações. Mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito para o proveito comum. Diga comigo, proveito comum. Como é que está ali? Ou fim proveitoso. Diga fim proveitoso. Pronto. Então tem proveito. Não é à toa que isso foi dito ali para o Mateus. Tem proveito, tem utilidade. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra de sabedoria. A outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de ciência ou palavra de conhecimento, como está ali. A outro, pelo mesmo Espírito, a fé. A outro, dons de curar. Pode passar? A outro, operações de milagres. A gente viu aqui o testemunho do pastor Pedro. A outro, profecia. A gente acabou de ver uma, né? Tem aqui bem o prático, né? A outro, discernimento de espíritos. Eu vi um anjo ali, era um discernimento de espírito. A outro, variedade de línguas. Aqui já fala sobre nações, sobre falar a língua das nações com facilidade sobrenatural. Quem quer? Quem quer falar idiomas com facilidade extraordinária? Recebe o nome de Jesus. E a outro, capacidade para interpretá-las. Verso 11 agora. Mas aí, quando ele fala dessas coisas lindas, ele finaliza falando da pomba. Ele é o mais lindo, ele é o mais precioso. Mas um só é o mesmo Espírito. Mas um só é o Espírito, realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Pronto, meus irmãos. O que você tem que querer? Eu vou te responder o que você tem que querer. Você tem que querer o que é seu. É isso. Você tem que querer o que é seu. Você tem que falar assim: Pai, eu quero o que é meu. Eu quero o que o Senhor escreveu para mim. Eu quero o que o Senhor pontuou para mim. Eu não quero ficar, papai, eu não quero ficar olhando para o Josué, para o Leonardo, para o pastor Pedro e ficar lá: meu Deus, eles são tão homem de Deus, eu nunca vou viver isso. Ah, meu Deus, quando é que eu vou? Eles são tão santos, eles são tão milagrosos, jejuam demais. Não, meus irmãos, não é vaso de barro. Mas nós, o que nós fizemos? Nós fizemos isso aqui, ó. Faz de mim um servo, faz de mim um servo obediente até a morte. Como Jesus, o qual se humilhou, tornando-se um servo até a morte e morte de cruz. E eu quero ser a tua imagem, semelhança. E ter a comunhão dos sofrimentos de Jesus. Conformando-me com Ele na sua morte.
Prefiro perder por amor e achar Jesus. É assim, meus irmãos, é assim que essa pomba vem, é assim que algo que você carrega ajuda seus irmãos, é assim que a sua vida ganha significado. Silas, é assim, Silas. É assim que eu faço a faculdade de medicina. É assim que Deus me deu sonhos e me deu uma vida que eu não poderia esperar. É assim que Deus tem tocado os jovens dessa igreja. É assim que Deus tem movido o coração do Gustavo e da Paula. É assim que tudo acontece, meus irmãos. Nós queremos aprender como, mas não tem como aprender. Só tem como se render. Não dá para aprender, meus irmãos. Você não pode aprender isso num curso. Você não pode aprender isso em uma pregação, em um dia, em um evento. Você aprende isso dando a sua vida. Você aprende isso confessando seus pecados para o seu discipulador, tantas e tantas vezes. Você aprende isso se humilhando. Você aprende isso sendo submisso. Você aprende isso batalhando com a sua alma para pedir perdão para aquela pessoa. Você aprende isso se rendendo, abaixando, se colocando no lugar de servo. Você aprende isso recebendo ordens de pessoas que às vezes não te amam na faculdade, no emprego. Você aprende isso com colegas que zombam. Você aprende isso... É assim, meus irmãos. É assim que a gente aprende. Não tem outra escola. Não tem como aprender de outro jeito. É a escola de Jesus. Amém? Hebreus capítulo 13, verso 7. E eu cantei aqui uma música da minha mãe por causa disso. Do que está escrito aqui. Hebreus capítulo 13, verso 7. Nós podemos ler aí. Está escrito assim: lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus. E considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Por isso eu cantei essa música, para cumprir isso aqui no nosso coração. Quando você imita a fé dos pais, das mães espirituais, dos que te geraram na fé, isso vai te levar a se parecer com Jesus. Isso vai te levar a mover o que Jesus move, a movimentar o que Ele movimenta. Isso vai fazer acontecer, isso vai fazer com que o reino de Deus se mova, vai fazer com que a palavra do Senhor não se torne algo imaginário, mas se torne um chão para nós pisarmos. Abra as mãos, pastor Gustavo, por favor. O Senhor está colocando uma maquete aí, 3D. Essa maquete fala de realocação de nações. Essa maquete fala de comandante de exército. Isso, gestão, essa é a palavra. Olha o profeta completando a profecia lá. Está no mesmo espírito aqui. Daqui a alguns anos, Gustavo, você vai estar viajando aí, avião, carro, nações, Europa, Estados Unidos, Nova Jersey, Nova York, andando lá. E aí você vai falar assim: Senhor, tem essa necessidade aqui no reino. Aí Ele vai dizer assim: pois é, eu vou usar você para realocar essas pessoas aqui para cá. Você vai fazer que nem um general, você vai realocar exército assim, ó. Colocar pessoas no lugar certo. O Senhor está te dando o dom de colocar a pessoa no lugar certo, nas nações. E isso não fala só de missionário, não. Isso fala empresarialmente também. Toca tudo. E você fala de abrir base em outro país. Fala, Senhor, fala. Já tem anjo lá na Europa esperando o Gustavo pisar lá para abrir lá. Isso aí fala da África do Sul. Da África do Sul, Senhor, fala. Você vai pisar lá junto com o Arthur, irmão do João Neto.
E aí? E aí que o Senhor é assim, olha a pomba. Está vendo tanto que é leve? A pomba não é complicada não. A gente que é complicado, meus irmãos. Quando a gente imita a fé, quando nós caminhamos na fé, quando nós decidimos pisar na fé, o medo vai embora, a dúvida vai embora, o que as pessoas vão pensar de você vai embora. Você perde a vergonha, você perde o medo. Meus irmãos, eu aprendi a profetizar, né, com o Judá Bertelli, não sei quem conhece, mas ele é um tanto quanto normal, né? Ele é um tanto quanto... Então, uau, imitar a fé. Imitar a fé é uma coisa linda. Agora vamos falar sobre imitar a fé. Abre Neemias capítulo 1. Vamos imitar a fé desse homem de Deus. Vamos? Neemias capítulo 1, verso 3 e 4. Neemias capítulo 1, verso 3 e 4. Eu estou perguntando aqui, Senhor, por que o Senhor quer pisar na África do Sul? Eu já profetizei para o Arthur ali sobre a África do Sul e agora o Gustavo. Ele está mostrando o mapa aqui, a África do Sul é... Oi, muito obrigado, viu? Olha a pomba, meu Deus, é tão leve, né? Parece o Espírito Santo. Aí, eu estou aqui, Senhor, por que a África do Sul, Senhor? Aí ele está mostrando um ponto assim na África do Sul, ele está falando assim, filha, porque da África do Sul, vocês vão conseguir tocar, não é só Moçambique. Vocês estão achando que a base é em Moçambique, mas a base é na África do Sul, ele está falando. Vai ter uma base aqui, que dela vocês vão poder ir para o norte, para o nordeste, Moçambique, vocês vão poder abrir um leque de lá, ele está falando. Meus irmãos. Aleluia, ele vai. Neemias capítulo 1, verso 3 e 4. Aqui Neemias ele recebe uma notícia de que os muros, né? Ele vai receber aqui a notícia de que os muros de Jerusalém estão caídos. E como a minha mãe foi aqui, Neemias nessa manhã, ele se comove, se move, ele se transforma a favor de uma causa. Eu quero falar, usando esse texto aqui, falar sobre o que nós temos vivido como jovens aqui em Trindade, para que vocês possam levar isso como fogo para onde vocês estiverem também. Nós vamos ler do verso 3 até o 11. Vamos ler aqui. Disseram-me os restantes, ali Neemias recebe uma visita dos irmãos, que acabaram de chegar de lá, e vão contar para ele a notícia. Os restantes que não foram levados para o exílio, e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados, sem defesa, sem perspectiva, e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Aqui nós vemos um Daniel, né? E disse, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudirdes à oração do teu servo, que hoje faço na tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Nós temos visto aqui no louvor, pecado, não foi, a irmã ministrou? Nem sabia o que eu ia falar. A primeira chave, meus irmãos, para isso aqui, é arrependimento. Temos procedido de todo corruptamente contra ti. Neemias, que nem estava lá, ele toma os pecados do povo sobre ele toma um papel de Cristo profeticamente. Não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, o teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a teu servo Moisés, dizendo, se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Mas se vos converterdes a mim, e guardardes meus mandamentos, e os cumprirdes, então, ainda que vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei, e os trarei para o lugar que tenho escolhido para lhe fazer habitar o meu nome.
estes ainda são teus servos e o teu povo que resgataste, com teu grande poder e com tua mão poderosa. E o último, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e a dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Nesse tempo, eu era copeiro do rei. Capítulo 2, verso 6, por favor. Aqui nós vemos que Neemias, olha só, ele se arrepende, ele vê algo que é necessário fazer. Pensa aí, o que é necessário na sua igreja? Será que é necessário mais intercessão? Será que é necessário mais aconselhamento? Será que é necessário mais ajuda aos pastores? Será que os pastores estão carregando peso demais e você poderia ajudar? Você tem que ver nessa manhã, meus irmãos, um muro caído para você ajudar. Você tem que sair daqui pensando assim, na minha igreja tem essa área aqui que pode ajudar e eu posso. Você tem que sair daqui vendo isso. Quando Neemias vê a necessidade, se humilha e se posiciona, olha o que o rei faz. O rei aqui é o Senhor. Então o rei, estando a rainha assentado junto dele, me disse: quando durará a tua ausência? Quando voltarás? E, olha a graça que vem, aprouve ao rei enviar-me. E marquei certo prazo. A graça. Sabe por que nós não sabemos o que fazer com a graça? Porque nós não sabemos onde o muro está caído. A gente fica sem saber o que fazer com a graça. Se nós vemos o muro caído, a graça tem sentido, ela tem utilidade, o rei pode nos enviar a fazer uma obra. Mas se nós estamos achando aqui, como minha mãe disse, se nós achamos que está tudo bem, que ninguém precisa de ajuda, que eu vivo o meu mundo, você não vai conhecer essa graça aí, você não vai conhecer a pomba, você não vai conhecer o dom que flui, você não vai conhecer a vitória sobre as nações que o Senhor quer dar, não vai, não tem como. Então, a partir disso e desse entendimento, que o pastor Gustavo liberou uma palavra sobre mim, sobre Neemias, em 2018, e ela tem se cumprido agora em 2022, uma profecia tão pontual, porque ele também é profeta, uma profecia tão pontual sobre Neemias, sobre faculdade, estudo, e eu, meus irmãos, no início desse ano, eu falei: Senhor, eu vou puxar aquela palavra lá de 2018, eu quero ela agora, Senhor, eu vou ver o que necessita nos jovens, e eu vou fazer alguma coisa. Olha aí de onde é que veio o marihuana. Eu disse: Senhor, eu vou fazer alguma coisa. E eu pensei: Senhor, no que eu posso ajudar? Eu sou filho de pastor, sempre fui para a igreja, Bíblia o tempo inteiro e tal. Eu falei: Senhor, eu acho que eu posso usar meu conhecimento da palavra para passar aos meus irmãos a palavra, porque os jovens precisam muito da palavra. Como o jovem deixará puro o seu caminho? Observando conforme a palavra, está escrito lá em Salmos. Então, Senhor, eu vou mandar a palavra para esse povo. Começamos aqui um estudo de Gálatas. Aí o estudo de Gálatas era só um convite para Jesus puxar a gente. Aí foi o estudo de Gálatas, estudamos Gálatas, fizemos algumas aulas online. E depois dos estudos, nós começamos a fazer vigílias. E o pastor Alexandre e a pastora Jairdes começaram a se juntar a nós. E começou a crescer o nosso momento, nós e Deus ali. O Senhor começou a vir, derramou sobre nós a sua presença. E agora, não só eu, mas todos nós estamos ativados, estamos nos movendo, estamos buscando, estamos vendo algo além. Os meninos aqui estão tocando as escolas, como o pastor disse, eu já estou pensando que fazendo aquela faculdade. E Senhor, o que é que o Senhor quer, o que é que o Senhor tem? Porque um espírito de Neemias decidiu se levantar. Josué, como é que funciona isso aí? Eu vou seguir o roteirinho aqui. A pomba vai permitir eu seguir o roteiro. Capítulo 4, verso 17 e 18. Em Neemias ainda. Capítulo 4, verso 17 e 18. Josué, como é que funciona essa postura de Neemias? Funciona assim. Eles lá construindo o muro, na argamassa, no cimento. Os carregadores, que por si mesmo tomavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra e com a outra segurava a arma. Amém? A obra que o Senhor pode deixar no 18. Como é que é o 18? Vamos ver. Pronto. Os edificadores, cada um trazia a sua espada, a cinta, e assim edificavam. O que tocava a trombeta estava junto de mim. Isso aí a gente pode até dar uma aula profética sobre essa trombeta junto de mim, e Neemias fazendo uma figura de Cristo na igreja. E assim edificavam. Olha aí. Como é que edifica?
É com uma mão na obra e outra na espada, meus amigos. Amém? A espada serve para quê? A espada do Espírito. Nós pensamos que a espada do Espírito, ela serve só para ferir o inimigo, para afugentar o inimigo pela palavra. Foi o que Jesus fez no deserto. Mas eu quero contar para você uma coisa. A espada do Espírito, quando Paulo escreve lá em Efésios capítulo 6, esse é até um aulão que nós não tivemos, mas o spoiler dele será dado agora. A espada do Espírito que Paulo fala em Efésios capítulo 6, ele está falando de toda a armadura romana, amém? Quem entende isso? Ali é a armadura romana, porque Paulo era preso pelo povo romano. Então quando ele escreve para o povo de Éfeso entender, ele faz essa alegoria da armadura romana. E aquela espada do Espírito, Gustavo vai gostar dessa aí. Gustavo vai amar esse entendimento. Quando Paulo fala daquela espada do Espírito, o exército romano, eles carregavam uma espada com eles andavam de escudo, para fazer as formações romanas, o escudo da fé, que realmente era ultra defensivo, não chegava nada na formação romana, o escudo parava tudo. Mas eles andavam com lança e escudo, e eles tinham uma espada, meus irmãos, pequena, no cinto deles. Naquela época era muito usado arco e flecha. Sabe o que acontece, Gustavo? É a espada do Espírito que Paulo está falando. Quando ele estava na formação e uma flecha entrava na fresta e atingia a armadura, eles tinham que usar a espada para tirar a flecha e desencravar. Então, meus irmãos, a espada do Espírito, ela não serve só para atacar. Ela serve para você, sabe? Oh Senhor, oh Deus, sabe, os muros que o Senhor quer que você toque, eles irão atingir pessoas às quais a sua alma não tem tanta afinidade assim. Irão, porque o Senhor quer lhe tratar, não é? E quando isso acontecer, meus irmãos, a espada vai ter que ser bem útil. Aí ela coloca lá em você, você vai perdoar, Josué. Você vai amar. Você vai ver com os olhos de Jesus. Você vai ver com os olhos da eternidade. Você vai. A espada do Espírito funciona assim. E como, Josué? Como é que nós vamos viver isso aí? Como é que nós vamos viver essa espada, essa construção? Abre em Tiago, capítulo 4, verso 7 até o 10. Tiago, depois de Hebreus, capítulo 4, versos 7 ao 10. Tudo começa no arrependimento, tudo começa compreendendo que o Senhor tem um propósito na sua vida. Então nós vamos aprendendo, vamos usando a espada, vamos vendo, o Neemias, quando ele vê que as ruínas de Jerusalém estão caídas, ele vê as próprias ruínas, e ele vê, Senhor, nós temos pecado contra Ti, Senhor. Como o pastor Calênio disse aqui, sabe quando é que o avivamento vai chegar? Quando nós entendemos que nós somos os piores de todos os pecadores. Aí, meu irmão, você vai poder amar todo mundo, não é? Você vai poder amar. Tiago capítulo 4, verso 7. É assim que funciona. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se achegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpa o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Neemias fez isso. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Próximo. Agora esse é o final, esse é o checkmate. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Meus irmãos, você quer dons? Abre a mão aí direita aí de novo, vamos lá no prático. Tem a teoria e a prática. Você quer dons, meus irmãos? Aqui é como você vai adquirir eles. É humilhando. Não é humildade, pastor? Não é? É tudo na humildade. Tiago 4,6 diz que Deus, ele resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Tiago 4,6? Pronto, tá aí. Ele resiste ao soberbo, mas ele dá graça ao humilde. A graça tem a ver com dons. Tem a ver com a presença, a visitação e o Espírito. Então, os dons, eles são para o servo. Esse é o primeiro ponto. Os dons, eles são para o servo. Os dons é para quem quer lavar o pé do irmão. É para quem quer lavar o pé. O Senhor, Ele pode me dar uma palavra assim, poderosa para o pastor Gustavo.
com significado, com objetivo, com ponto, com palavra de conhecimento, de sabedoria na mescla ali, e no dom, e numa precisão forte. Ou ele pode dizer assim: Josué, vai lá e deita a cabeça no pé do pastor Leonardo lá, e fica lá. Deita lá e fica lá. Para mim é a mesma coisa. Eu estou servindo. Mas para quem quer aparecer, isso aqui é bonito e aquilo lá, não, senhor, não vou não. Não. Você é servo, você vai. Você vai deitar no pé dos teus pastores e falar assim: ensina-me o evangelho. Você vai lá chegar nos seus pastores e falar assim: ensina-me a tua palavra é verdade. Ministra sobre a minha vida, usa esse Neemias, usa a minha vida para fazer alguma coisa nessa igreja. É assim que vem o dom, é assim. Tu vai lá e vai lavar o pé, amar pessoas, perder sua própria glória, confessar seus erros, você vai se humilhar. Mas Deus fala comigo, eu sou o profeta Josué, filho do pastor Ronair. Não, eu chego lá debaixo do João Neto e falo assim: tem misericórdia de mim, põe a mão na minha cabeça, me ajuda, ora por mim, eu não sei o que fazer. É assim que o fogo vem, meus irmãos. Bem-vindos ao reino de Deus, bem-vindos ao reino. É assim que o fogo funciona, é assim que a purificação vem, é assim. Quanto mais barro você for, quanto mais, leve, abaixado, humilde, sem glória você for, aí o Senhor vai poder te usar para fazer coisas que, meu irmão, não estão escritas no gibi. Coisas espetaculares. Como é que está o nosso tempo aí, por favor? Tranquilo? Beleza. Agora que nós já entendemos como funciona, nós temos às vezes uma compreensão meio falha do ministério profético. Eu não quero falar sobre os dons especificamente, mas eu quero dizer o seguinte: você, meu irmão, você é diverso. Você não é igual a todo mundo, Emiliano. Não é. Você não é igual ao Josué. O João Mário não é igual. Eu não sou igual a ele. Eu não sou igual ao pastor Gustavo. Então você não pode se comparar a ninguém. Quando o capítulo lá de Hebreus 13:7 fala para nós imitarmos a fé, ele está falando para nós imitarmos a fé, não a pessoa. Você não precisa andar igual o pastor Gustavo, ministrar igual o pastor Gustavo, ser o pastor Gustavo. Com a intimidade você vai pegar um jeito, uma fala, um riso, isso não tem problema. Mas agora você querer ser a pessoa, olha lá, considerando imitar a fé que tiveram. Se você quiser ser igual àquela pessoa, meus irmãos, você vai travar Deus. Eu olhava para profetas de Deus assim, ó, o Bertelli e tal, eu falava: meu Deus, eu quero ser igual a ele. Igual. O Senhor, você acredita que o Senhor teve que me quebrar uma noite inteira para eu poder conhecer o Bertelli no outro dia? Eu estava no evento, ele estava lá, e o Senhor não me deixava conhecer ele. Eu chegava, não dava, Deus, Senhor, vai ter alguma coisa errada comigo e tal. Aí o Senhor falou assim: você está com idolatria no coração. À noite, está idolatrando. Se você for desse jeito aí, eu não quero nem que você vai, não. Aí eu fui lá, pro lugar de sempre. Aqui, ó. Aqui é o segredo, meus irmãos. Colocou o joelho no chão e colocou o coração lá no pó. Aí você ganhou, aí você venceu. Aí o diabo perdeu tudo. Aí você vai aqui: Senhor, então se eu estou idolatrando o homem, Senhor, misericórdia, Senhor. Eu quero o que o Senhor tem para mim. Eu quero então, Senhor, eu quero respeitar e amar o que o Bertelli tem, o que o pastor Gustavo tem, o que o João Neto tem, o que a Luciana tem. Mas eu quero o que está para o Josué. O que o Josué tem, Senhor? Qual que é o depósito que tem aí no céu para ele, Senhor? Qual que é o depósito que está escrito aí? Josué, é dele isso aqui. O que é que está escrito? O que é que tem aí? Quais são os pergaminhos, os dons, a revelação, a palavra, o ministério, o país, a direção? O que é que tem para ele, para o Josué, para esse homem aqui? Me mostra, Senhor. Aí o Senhor me quebrou, me amassou, me fez. Aí no outro dia, eu andei com ele o dia inteiro profetizando com o Bertelli. Literalmente o dia inteiro. Foi uma coisa espetacular. Eu decidi fazer o quê? Não é imitar a pessoa, você não precisa ser igual a pessoa, você imita a fé. Por exemplo, eu quero te dar uma diferença. A minha mãe começou a tocar o teclado aqui, a profecia, pausa aqui, ó. Já está pronta para usar. O João Neto abre a Bíblia, lê 2 versículos, a profecia, pousa. Já está pronta para usar.
Ele profetiza como? Ele lê na palavra, compreende e profetiza. E eu vejo lá. Eu estou olhando aí. Estou olhando no espelho. Eu tô vendo um rio saindo do peito de Mateus. Um rio. Inundando essa igreja aqui. Inundando essa igreja de um coração de um pai. Inundando essa igreja para pegar órfão. Para amar o órfão e a viúva. Inundando isso aqui. Tá? Eu estou aqui disponível. Vem, tá pronta para usar. Entendeu? Então você é de um jeito. Como é que era Samuel na Bíblia? Samuel era assim, ó. Samuel ele não via muito. Ele era no ouvido. Imagina ouvir a voz de Deus. Eu ouço, mas eu já tive umas experiências mais poderosas com a voz do Senhor. Mas o Samuel era a voz aqui, ó. Vai lá ungir o filho mais velho lá. O Senhor, Samuel, não é esse aí não. Eu não vejo como o homem vê, não. Eu vejo o coração. Ah, Senhor, é o coração? É. Pergunta se tem outro filho. Tem outro? Tem. Dá vizinho que está lá. Não, traz ele lá. Então, você tem que se compreender. Às vezes você olha para um pastor assim, você tem um chamado pastoral, e você olha para os pastores, você vê o pastor Gustavo. Meu Deus, né? Um amor por almas, um discipulado, um mestre na palavra, você vê, meu Deus, vai ser impossível ser pastor. Aí você olha o pastor Pedro, eu anotei, está aqui anotado, ó, os versículos que o pastor Pedro falou de cabeça, está aqui tudo aqui anotado, eu fico espantado. É maravilhoso, eu acho lindo. Aí você olha assim e fala assim, meu Deus, é impossível saber desse tanto de Bíblia. Mas meu irmão, não, sai disso aí. Você não precisa ser igual a ninguém. Não há necessidade. São Simão, eu quero dizer isso para você. Você não precisa ser igual a Eliandra. Para as mulheres de São Simão, eu quero lhe falar isso. Imita a fé daquela mulher de Deus, cheia do fogo e da glória. Eu amo, mas não é ela. Tu não é ela, diz o Senhor. Ei, homem de São Simão, tu não é o pastor Dione. E vai que tu é profeta, e tu está tentando ser pastor. E vai que você é um evangelista que vai chegar na praça e lançar o fogo, mas você está ficando o dia inteiro discipulando gente, e não vai, e você está olhando a praça assim, meu Deus, se eu abrir uma Bíblia, eu ganho 10. Homem, seja você mesmo. Bate palma para Jesus. Aleluia. Amém. Aí, ó. Ele é lindo, ele é tudo que a gente tem. Então, homem, você não é igual não. Você não é igual a ninguém. E a palavra que nós temos com os jovens aqui é o seguinte: se cada um fizer seu papel, aí vai acontecer. É o que eles querem. O que ele quer? O que o pastor Gustavo, a pastora Paula quer? Senhor, deixa cada um fazer o seu papel, Senhor. Senhor, deixa o Silas romper naquela escola. Deixa o Josué profetizar, Senhor. Deixa lá o Arthur na escola incendiar aquele povo, que nem um Benihim, que nem um negócio, que nem um avivalista. É eu que está neles. E você não pode querer ser igual às pessoas, não. Você tem que amar, admirar, aprender, buscar ter a mesma fé, crer no Senhor, crer que o Senhor vai lhe dar, vai lhe liberar o dom. Mas ser igual, não. Nós temos que acabar com isso. Aleluia. Amém. Amém. Então, abre a mão direita. Vamos lá. Na famosa mão direita. Senhor, eu estou vendo as identidades aí na mão deles. Na mão de cada um tem uma identidade celestial aí. Essa identidade, Senhor, ela é uma habilitação. Se você começar a chorar, não preocupa não, pode fluir. Essa identidade aí, Senhor, na mão de cada um deles é uma habilitação. É igual uma habilitação de motorista, Senhor. Mas essa habilitação tem a foto deles. Essa habilitação aí tem a foto deles, tem o nome deles. Essa habilitação está escrito em cima assim, propósito. Está escrito assim, destino. Está escrito assim, para que tu nasceu? Está escrito nela aí. Coloca a mão direita no coração aí. Coloca aí no coração. Diga assim, Senhor, eu aceito. Fala assim, Senhor, eu aceito. Senhor, eu aceito. Isso, meus irmãos. Pronto. Tá aí a identidade aí. Tá aí. Olha lá. Tá aí a identidade. Tá o teu nome nela. Tá a assinatura do Papai do Céu. Tá lá escrito assim, ó, Abba, Pai.
Abba Pai, assinado em todo mundo aí. Abba Pai. Abba Pai, está escrito lá. Eu estou vendo a assinatura aí. Numa tinta linda. Você é habilitado para servir o Senhor. Você é habilitado para servir o seu rei. Tu é habilitado, tu tem a graça, tu tem a glória, tu tem a fé para imitar. Tu tem, homem. Quando eu estou falando aqui, tem anjos aí que eles estão tocando na mente de alguns e igual um cadeadinho assim, abrindo assim, ó, plup, abrindo assim. A pessoa está pensando assim, nossa, então não precisa ser igual. Nossa, então aquilo que a gente é diferente, está tudo bem? Está tudo bem. Ah, então está tudo bem eu ser mais explosivo, que nem a Paula já quer fazer. Está tudo bem, homem. Ah, então é tranquilo eu ser mais calmo, igual o Josué aqui, profetiza numa leveza, a pessoa cai, chora e arrebata. Isso está tranquilo? Está tudo bem, homem. Está tranquilo. Ah, Josué, eu choro, tenho vontade de chorar na presença de Deus. Meu irmão chora demais. Vai chorar, meu irmão. Você chorando, você está ajudando o reino, você está intercedendo, você está pisando nas nações, no Espírito, você está ajudando o reino. Se você fizer o que você é chamado para fazer. Amém? Homem. Olha aí. Até Saul profetizou, né, no ambiente, quando tinha profeta lá. Olha o ambiente aí. Josué, você vai fazer o quê? Chamar para frente? Não, eu vou não. Não. Agora o Senhor não quer isso não. Ele queria antes, agora não. Sabe o que o Senhor quer? Que tu diga para Ele assim, no seu coração, Senhor, eu aceito. Senhor, eu me defino. Meus irmãos, esse é mais poderoso que qualquer profecia, qualquer fogo, qualquer coisa. É você dizer ao Senhor, face a face, Senhor, eu aceito. Esse é o seu propósito. Porque eu vou te contar uma coisa, meus irmãos. Se eu negar o propósito de Deus na minha vida, e ficar usando o dom, profetizando, e fogo, e propósito, e visão, e maquete, nações. Mas se eu negar o que Deus tem para mim, de quem vai me adiantar o dom, se eu não tiver o amor? O amor é o propósito. Não é o amor é o propósito? Do que vai me adiantar dom? Do que vai me adiantar profetizar, ver, e fluir, e abrir o ambiente, e uma espada passar aqui, dividindo quem é de nações e quem é do Brasil. Essa espada passando aí. Você vai saber agora no seu coração se você é do Brasil ou não. O Senhor está falando assim, tem semente que ela é para aquele determinado solo. Tem semente aqui que é para o Brasil, é para o solo brasileiro. Mas tem semente aqui que é lá para a neve. Lá para a Rússia. Tem semente aqui que é para o solo chinês. Tem semente aqui que é lá para o solo africano, árido. No sul da África. Tem norte aqui que é lá para o Egito, para o norte. Tem semente aqui que é lá para o solo de Israel. Lá para o solo de Israel. Qual que é você? Que semente você é? Qual solo que é para você ser plantado? Raquel, coloca a mão direita nas costas dela aí. Ela aí. Eu vi Jesus tocando nas suas costas e Ele está dando uma roupagem aí. Linda, linda, linda. Está dando uma comunhão, um nível de intimidade assim, ó. Um jardim, lindo. E aí, meus irmãos, se eu ficar usando o dom e não dizer sim ao propósito, do que vai adiantar? Porque eu vou te falar, o meu propósito é ser médico, é ir para as nações e, como meu avô, dar a minha vida às nações. Profetizar é só uma vírgula, João Neto. Profetizar, profeta, é uma vírgula. Sabe qual que é o meu propósito? Sabe qual que pode ser meu propósito para o Senhor? Eu pegar a mala, casar. Eu estou na sua mão. Quanto nesse assunto, eu estou na tua mão e na mão do Senhor, João Neto. Então, se você liberar a palavra, Deus move o céu e a terra. Aqui o que vai acontecer, aleluia. Glória a Deus. Ele não está na palavra. Olha a leveza, meu irmão. Ele é tão leve, né? Olha só. Aí, e se o meu propósito, meus irmãos, é virar médico, cardiologista, especializado,
que vai fazer cirurgia em robótica, que o Senhor já profetizou, cirurgia com robô, que hoje está tudo na medicina, muita tecnologia, né? E se o meu propósito for fazer isso tudo, para poder chegar lá na Somália, e o Senhor falar assim, agora você vai morar aqui pro resto da sua vida, com essa tribo aqui, que anda só de short e camiseta. Você vai morar com eles aqui. Ok, Senhor, eu vou lá morar com eles. E mora lá com eles. Não, o seu propósito, Josué, o seu propósito é ir lá para o Islã, você vai evangelizar um menino lá, que ele vai ser o próximo Paulo. Eles vão te matar. Você vai perder aí sua família, mas esse é seu propósito. Vamos, Senhor, vamos lá. Aí você chega lá, ei menino, o Senhor está mostrando aqui que vai dar um fogo a você. Lá para o povo lá, menino, o Senhor vai te dar um fogo, vai lhe revelar, vem aprender a palavra aqui e tal. Aí me descobre, Josué chega lá e pum. Pronto, esse foi o propósito, cumpriu. Ei! Você está entendendo, meu irmão? O dom é uma vírgula, o dom, o ministério é uma vírgula. A coisa maior, meus irmãos, é o propósito. A coisa maior é o propósito. José interpretar sonho é uma vírgula, o maior é o propósito. É um trono para suprir as nações em tempo de crise. Entendeu? O Gustavo, o pastor Gustavo, lá na Caramuru, cuidando de gente, discipulando pessoa ali, sem nem falar que é pastor muitas vezes ali, tipo assim, de falar assim, pega a Bíblia, não, ele discipulava só na conversa, só no ministrando aqui, lá na Caramuru, aí chegava na igreja, ministrava e tocava, era o Senhor crescendo ele, era o Senhor crescendo José para atingir a nação, para atingir o local onde o Senhor tem para ele. O propósito dele não é aqui Trindade, é lá, entendeu? A diferença entre propósito, dom, ministério. O dom é só o dom é que nem um copo d'água, você dá água para o seu irmão, você serve. O ministério é como se ajuda a igreja, mas o propósito é o amor. O propósito é como você vai glorificar Jesus. O propósito, meus irmãos, agora chegamos ao nosso ponto final, é a cruz. Amém? O nosso propósito é a cruz. O nosso maior propósito, o nosso maior plano de vida, o nosso maior sonho é Gálatas 2:20. Esse, Gálatas 2:20, vai ser e sempre será nosso maior propósito. Vamos ler juntos? Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Amém? Aplauda Jesus, meus irmãos. É isso aí, é isso, Ana Carolina, é a cruz, Deus, é isso, esse é o seu maior propósito, meu irmão, o maior propósito. Jesus, ele viveu 3 anos e meio curando, profetizando, liberando, tocando cidade, pessoas, mas ele todo dia acordava e sabia, papai, esse não é meu propósito é a cruz, eu estou indo para a cruz. Os olhos dele estavam fixos na cruz. Ele andava, curava uma aqui, expulsava o demônio, mas os olhos dele estavam na cruz. Se você, meus irmãos, se você olhar para a cruz, se a cruz for seu propósito, se aquilo que você não quer aquilo, a cruz ela te repudia, mas você vai andando contra a força da correnteza, assim, é nessa caminhada que os dons te envolvem, que o céu te envolve, que os anjos do Senhor ministram, que você vai aos céus, que você vê o trono, que você procura o Pai e encontra o Pai. É nessa atmosfera que você é filho e você recebe dos céus. É nessa atmosfera aí que você pode ouvir algo como o Gustavo está ouvindo. É só quem está lá, é só quem está olhando a cruz é que pode saber, o Senhor vai fazer isso comigo. O Senhor fará isso comigo. Abra suas 2 mãos. Se você puder cantar junto comigo, com as mãos abertas, entregue. Faz de mim um servo, faz de mim um servo, faz de mim um servo obediente, faz de mim um servo, faz de mim um
servo, faz de mim um servo obediente até a morte, e morte de cruz, morte de cruz, como Jesus, o qual se humilhou. Esse é o seu propósito, tornando-se um servo até a morte, e morte de cruz. Seja crucificado nessa manhã, meus irmãos. Senhor, libera sobre nós a promessa, a santa promessa, a mais linda promessa, a mais preciosa promessa, a promessa mais dourada, mais brilhosa, mais linda, mais poderosa, que é sermos crucificados contigo. Quem está crucificado contigo está onde o Senhor está, e não anda por onde o Senhor não anda. Quem está crucificado contigo conhece o propósito, o destino, conhece os tempos e as estações, conhece o modo e o método, conhece como fazer. Quem está crucificado contigo não se orgulha, Senhor. Quem está crucificado contigo antes se humilha, antes abaixa-se, antes se entrega, antes ele vê a sua vida como não tão preciosa assim para si mesmo, e ele dá a sua vida, ele dá a vida. E por que dar a vida, Senhor? Qual o objetivo disso? É para que uma pomba doce, uma pomba santa e preciosa, chamada Espírito Santo, dar a vida é para isso, meus irmãos, é para que o Espírito Santo possa pousar em você, é para que o Espírito Santo possa repousar sobre você, meus irmãos. Então o Senhor nos livra de todo medo, o Senhor nos livra de todos os ídolos humanos que nós criamos, e o Senhor nos traz a essência, o Senhor nos traz a nossa identidade, a quem nós somos, Senhor. Eu libero sobre esse ambiente o discernimento de Espírito, Senhor, para que meus irmãos possam compreender o que é do Senhor e o que não é do Senhor. Eu peço sobre esse lugar dom de profecia, porque o desejo do Senhor é que toda a igreja profetize. Senhor, eu peço que venha ao nosso coração o entendimento de que é tudo sobre servir ao Senhor, com a nossa vida, ministério e dons, com nosso sangue, nosso ar nos pulmões. Nós iremos viver ao Senhor, nós iremos pela fé, pela graça, nos entregar ao Seu nome todos os dias, Senhor. Senhor, ajuda esse pequeno vaso de barro, que sou eu, nas Tuas mãos. Ajuda meus irmãos a ver a Tua verdade, santifica-os na verdade, Papai, Tua palavra é toda a verdade.